Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, muito bom dia e companhia, estamos no ar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua visibilidade, pela sua visualização ao nosso programa Sabe Caxias by Bitcom está no ar. Mais uma vez, graças a Deus, graças ao nosso poder superior, estamos começando o programa nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Programa que tem o apoio cultural de Andi Ferragens. Acelere sua obra, seja feliz, mais rápido. Mecânica São Eloy, porque você precisa de mecânico de confiança. Rebocar soluções para o seu transporte. E Sacolão da Economia do Kaiser, sempre ótimas ofertas para você. Muito obrigado por estar conosco, o assunto hoje é bom, hoje é direito civil e estaremos falando com o advogado Jerry Bruneto, especializado em direito civil. Vamos falar sobre divórcio, casamento, vários tipos de possibilidades aí, questão de herança, né? Um assunto interessante, fique conosco, né? União homoafetiva, muitas coisas interessantes, porque todos nós estamos aí no mundo, né? Nos relacionamos com as pessoas, temos patrimônio, temos filhos. Este é um assunto importante que estará hoje até o meio-dia conosco aqui, o Dr. Jerry Bruneto, para falar sobre isso. O programa que tem o auxílio luxuoso do Edinho Soares, que daqui a pouco vai falar também aqui sobre Minutos de Sabedoria, tá, Edinho? Contigo, Minutos de Sabedoria, hoje daqui a pouco tu lê, calma aí, né? E também Fabiano Vergani, nosso parça, né? Nosso amigo, nosso empreendedor aqui da Bitcom, 25 anos, parabéns a esses 25 anos, né? Não é pouco tempo, não. Homem jovem já fazendo 25 anos de empresa, não é pouca coisa, temos talentos empreendedores e pioneiros aqui na nossa cidade, com certeza. Caxias do Sul é um polo muito forte de inteligência, de pessoas empreendedoras. O Cleberson Portela, jornalista, nosso amigo, e que está também conosco trazendo aí esta força da Bitcom TV. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, né? Sabe Caxias by Bitcom, programa descontraído, variedades, né? Entrevistas, cada dia um assunto do seu interesse. Hoje temos aí uma repercussão pequena, da entrevista coletiva com o governador Eduardo Leite, que esteve na SIC ontem, né? Bitcom já repercutiu, Sabe Caxias trouxe um outro ângulo, o mesmo ângulo da coletiva, né? Mas também da nossa produção. Temos um clipe hoje também da banda Mandrake no final do programa, ou seja, vários assuntos de seu interesse. Bom dia, Edinho. Bom dia, bom dia. Bom dia no susto, sim, né? eu estava configurando aqui. Não, mas um bom dia especial a toda a nossa audiência, cada vez mais crescente, né? A nossa sala está aberta, você pode comentar abaixo de nossas lives. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos também ao vivo para você nas diversas plataformas, em nossa casa, bitcomtv.com.br. Você pode comentar logo abaixo das nossas lives. Nós vamos estar aqui manifestando o seu carinho, manifestando o seu comentário, sua pergunta também. Uma dica que eu quero trazer para você, você que tem uma Smart TV em sua casa, você, através do canal do YouTube, acessa a Bitcom TV e deixa lá a imagem grandona, né, para você acompanhar. É uma opção a mais, além da tela do seu celular, para você acompanhar as nossas programações. E um abraço especial a você, Brambila, né, e muito feliz por estar junto contigo em mais uma de nossas programações. Sempre, queridão, é com nós. Minutos de Sabedoria. Agora? Já vamos para o nosso Minuto de Sabedoria. Para quem tem, né, o livro, pode acompanhar em casa. É a página 193. Hoje, quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude, mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo, sim, consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com exemplo, né, que você pode ser bom e assim contagiar as pessoas. Uma grande reflexão, fala por si só esse texto que fala, né? Ser bom para com as pessoas que nos é querido aos nossos olhos é muito fácil. O difícil mesmo é ser bons com aqueles que não são bem vistos
aos nossos olhos e que muitas vezes podem ser pedra de sapatos ou entrave em nossas vidas. Mas o nosso grande mestre Cristo advertia que isso os outros já fazem, que nós devemos ir além, nós devemos transcender, que nós devemos ser mais do que isso. E para isso nós temos que externar o verdadeiro perdão e ser bom para aquele também que são chamados os injustos, os ímpios, porque aí sim nós estaremos dando um passo a mais para o amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. É muito interessante esse raciocínio e é uma belíssima reflexão do nosso Minuto de Sabedoria para esse dia de hoje. Persista, né? Faça isso com aí. Esforço e com empenho para que você saia, né? Seja aí sogra, dessa média, saia dessa média e seja uma pessoa mais evoluída, tá bom? Daí, Miguel, concluindo então mais uma parte do nosso programa, 11h10. Beleza, devolve meu livro, por favor. Está muito contigo. Obrigado, depois eu vou te dar um específico. Esse aqui já está cebadinho. Já tem tem vários minutos já lidos. Que legal, mas é sempre uma boa dica, né? Muito obrigado aí, Edinho. Estamos com o Sabe Caxias by Bitcoin. Você pode nos acompanhar aí pelas nossas lives. Doutor Jerry Bruneto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho, e bom dia quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? É uma imensa satisfação estar aqui. Muito obrigado, é um prazer também tê-lo aqui na nossa companhia. Direito civil abrange aí todas as questões relacionadas ao dia a dia das pessoas, né? Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. O que as pessoas precisam saber para se protegerem, para serem mais felizes, convivendo bem com o direito nesse sentido? Sim. Bom, o direito civil disciplina todas as relações civis de uma pessoa durante sua vida, né? No caso do direito de família, todas as suas relações de parentesco, né? Trata de herança, trata de contratos, né? Ele regula a constituição de pessoa jurídica, né? Todo o estatuto de sua manutenção, enfim. Basicamente, o direito civil é o direito mais abrangente do nosso ordenamento, né? Nós precisamos dele, né? Temos pelo menos que o cidadão saiba quais são os seus direitos, né? Titularia, né? Esta pauta de hoje, conheça os seus direitos. Né? Exatamente, é a base, né? A base de todas as relações do cidadão é o direito civil, né? Sim. Ele serve de base para os demais, inclusive, né? Ele tem uma relação muito próxima com todos os ramos. Sim, outros. Ele é a célula-tronco da sociedade, diríamos, né? E nós preparamos aqui algumas coisas relacionadas, por exemplo, à questão do casamento e do divórcio, né? Sim. Vamos começar então analisando se as pessoas hoje estão casando ou divorciando mais, né? É uma boa pergunta, né, Miguel? Segundo o IBGE... Ou mais vezes até. Ou mais vezes também, né? Algumas pessoas gostam de casam mais de uma vez, já né? dizia o Fábio Júnior. Esse é o grande campeão. Mas, enfim, segundo o IBGE, nós estamos casando menos e divorciando mais, né? Nós tivemos uma queda ali no número de casamentos na base de 1,6%. Onde mais se casa hoje no Brasil é a região centro-oeste. E nós tivemos um aumento do divórcio na base de 3,2%. E onde mais se divorcia no Brasil é justamente na região sudeste. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde mais se divorcia. O Rio Grande do Sul hoje é o 10º estado onde mais se casa. É mesmo? Exatamente. Onde mais um dos estados que mais se casa hoje. Se casa no inverno, se separa no verão. Mais ou menos isso. E isso tudo, claro, tem um motivo para isso? Pois é. Assim, as estatísticas... Elas, por exemplo, assim, observando a região sudeste, o Rio de Janeiro tem o carnaval, São Paulo tem a vida corrida, né? Tem as questões econômicas, né? Comentávamos ali, por exemplo, o motivo do casamento sempre, às vezes até por impulso, né? As pessoas casam rápido, se separam rápido, enfim. E aí, às vezes, não conhecem bem os seus direitos, depois fica um imbróglio com filhos, né? Nós elencamos aqui vários temas, né? Aliás, sim. Não precisa ser, vamos pela ordem, né? Claro, é só para citar, para que o pessoal entenda a guarda compartilhada, alienação parental, as questões de pensão que são muito interessantes. São muito relevantes, né? Há muitas dúvidas com relação a isso, né? É verdade. Segundo o IBGE,
1/3 dos casais que contraem núpcias hoje acabam divorciando. 30% é 30%, 33% é E tem muita... um tempo específico para o divórcio? Ou é qualquer tempo de casamento nessa estatística? Até 2008, a média de casamento, de durabilidade do casamento era 17 anos. Pulamos 11 anos, vamos para 2019, essa média vai para 13 anos. Né? Ou seja, nós estamos casando menos, divorciando mais e ficando menos tempo casados. Né? Essa é a realidade das relações afetivas hoje. Né? O que leva a isso? Há um estudo britânico que diz que 60% dos divórcios não se dá por questões de traição, infidelidade, né? O que leva... Fidelidade sexual, no caso, né? Fidelidade amorosa. O que leva a um divórcio hoje, 60% dos casos, são incompatibilidades, aí entra uma série de coisas, né? Pasta de dente, toalha na cama, eu visei já. Exatamente. Falta de confidencialidade, né? As pessoas não dialogam, não confidenciam os seus problemas, as suas dúvidas, os seus rancores, né? Não há uma entrega real. Não há uma entrega, exatamente. Possuem expectativas diferentes de vida, né? Têm objetivos diferentes, vícios também leva muito a divórcios também, abuso físico e sexual. Isso é um problema muito sério. Muito triste para a nossa sociedade. E hoje a mulher ela tem consciência plena de quando está sendo vítima de abuso, seja ele emocional, físico ou sexual. Isso é muito bom. Isso é positivo, claro. Isso é positivo. Antigamente, quando é que nossos avós tinham essa percepção, por exemplo, né? Então, porque muitas vezes, antigamente, ela sofria esses abusos em casa, mas se ela se divorciasse, a sociedade se encarregava de continuar abusando. Exatamente, do preconceito, etc. Porque o divórcio, a separação, o divórcio era feio, né? E hoje nós temos, felizmente, as mulheres e também os homens também, né? Mas principalmente as mulheres, elas têm essa maior possibilidade e variabilidade, hoje podem divorciar. Hoje até eu diria... Tem mais coragem, né? O Edinho vai participar conosco também. Eu diria hoje, quando quiser, né, Edinho, tá? Que o homem, por exemplo, você tem o exemplo do Fábio Júnior, né, o artista, ou o homem que casa muitas vezes, ele é tão mal visto quanto a mulher era mal vista no passado, porque às vezes ele é muito estável, né? As pessoas não vão querer uma pessoa que não saiba construir uma família. Claro, não estou dizendo que eu mesmo já casei 2 vezes, né? Estou no segundo casamento há 15 anos já, feliz, graças a Deus. Não quer dizer que você não possa reconstruir a sua vida 2, 3, quantas vezes for necessário. Mas às vezes existe também um estigma sobre... até eu acho positivo também, porque muda um pouco, né? A questão do machismo, né, gente? Sim. É que ele, querendo ou não, ele está enraizado ainda na sociedade. Isso existe muito, é evidente, né? Mas o que percebe-se é uma mudança social muito grande ao mesmo tempo. Que influencia no direito muito. Demais, né? Agora, se nós pegarmos a sociedade hoje, 2020 não é a mesma sociedade de 1970, né? Não é a mesma sociedade de 1960. Nós temos um novo Código Civil que trouxe muitas mudanças em 2002, né? E o revogado é de 1916. Se nós pegarmos um Código Civil da década de 10 para um Código Civil já do século XXI, é completamente diferente, porque a sociedade é totalmente diferente também, né, exatamente, Miguel? Então, houve muitas mudanças e continuarão havendo e haverão muito mais ainda, né? E o direito sempre está trazendo as adequações necessárias. Na verdade, o direito ele acaba correndo atrás. Ele corre atrás do fato social. O fato social vem e o direito corre atrás em seguida. Eu perguntaria para ti, assim, hoje, né, porque as pessoas casam pela paixão, às vezes. A avó, a nona, que nós chamávamos por parte de pai, dizia que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilômetro de sal, né? É um ditado antigo, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas se conhecem quando se divorciam, ou durante o processo da relação. Então, como casar bem? Quem você precisa saber em termos de direito, né? Nós falamos aquela questão do contrato pré-nupcial, por exemplo, que as pessoas têm medo, ou qual o regime escolher, né? O regime de bens, né? Sim. Eu tenho herança, você não tem herança. Hoje em dia, como são muitos os divórcios, eu tenho enteados, você não tem, ou ambos têm enteados. Aí vão construir um patrimônio juntos, né? Como é que fica essa questão? Sim, na verdade, a primeira coisa quando vai casar com alguém é escolher muito bem a pessoa, né? Vamos casar? Ok.
qual será a primeira coisa? Qual será o regime de casamento? Né? Qual será o regime de bens? O regime de bens no casamento nada mais é do que um estatuto que trata da relação econômica. Né? Então nós temos no Brasil 4 principais tipos de regimes, né? Que é a comunhão parcial, que é a regra, né? A partir de 73 passou a ser a regra. A comunhão parcial, antes era a comunhão universal, né? Sim. Agora é a comunhão parcial. Na comunhão parcial, o que é meu, o que é da pessoa, e o que é construído a partir do casamento é de todo mundo. Meio. É partilhado no divórcio, ou até porque isso aí também vai influenciar na morte de um dos cônjuges, né? Sim. Influencia também na divisão dos bens posteriormente, né? Claro. Então, o que é de cada um é particular, e a partir do casamento passa a ser em comum. Meio a meio, não importa se a mulher ganhar 10 mil e o homem ganhar 1.000, ou vice-versa, é meio a meio. Construir o patrimônio junto é de ambos, né? Exceção, herança, né? Sim. Quando a pessoa recebe uma herança, é uma doação. Né? Essas são exceções desse regime. Comunhão total. O que é meu é teu, e o que é teu é meu. Né? Então... Aí, inclusive, a herança. Inclusive a herança, inclusive a doação, se não houver uma cláusula de incomunicabilidade. Né? Quando alguém recebe uma herança, ou ou recebe uma doação, né, por intermédio de contrato, sempre, né, se tiver uma cláusula de incomunicabilidade, esse bem não comunica com o outro. Né? Mas caso contrário, a regra é tudo. Sim. Tudo se comunica, né? Certo. E a separação total, o que é seu, e o que é meu, né? E tem um quarto regime que não é comum no Brasil, que é a participação final nos aquestos, né? Ele não é muito praticado no Brasil, né? E durante a relação é separação de bens, e após a separação, a morte, então, passa a ser comunhão parcial, né? É um sistema híbrido, mas que essa comunhão passa a ser naqueles bens que são angariados de forma onerosa. Sim. Então, ou seja, se vocês compraram uma casa, né, tipo, aí passa a ser de ambos no final do divórcio, né? Certo. Mas ou sobre aquilo lá que você acrescentou no patrimônio. Mas esse regime não é muito praticado no Brasil. O que nós temos é comunhão universal e em maior escala, certo. Porque como é que eu vou dizer? É o regime legalmente instituído, né? Prioritário, que é a comunhão parcial. E depois tem a união estável, né? Que também é uma forma de casamento, né? Que também é uma forma de casamento, né? Tanto que o regime... A união estável, ela entra num desses 4, né? O 5 é informal, porque as pessoas pensam assim, o que é meu é meu, o que é teu é nosso. Exatamente. Esse aí não vale, tá? Exatamente, mas assim, a união estável, qual que é o regime prioritário? É a comunhão parcial. Né? O regime legal. Mas você pode estipular um outro regime também, não tem problema nenhum. Aí você precisa registrar isso. O que acontece muitas vezes é que... É muito mais fácil casar, eu diria, sabia? Eu tinha união estável nesse casamento, e nós transformamos isso há alguns anos atrás em casamento, retroativamente. A gente recomenda fazer escritura de união estável, né? Sim, nós tínhamos. Daí você estabelece quando começou, e daí tu tem claras, é muito evidente aquilo que tu vai partilhar e o que tu não vai partilhar, né? Porque o que acontece, muitas vezes o cara começa a ir na casa da namorada, né? Moram sozinhos, começa a ir lá 3, 4 vezes por dia, começa a deixar escova, começa a deixar um pijama, começa a pagar uma conta, vou ajudar na luz. Começa a ir no sítio de Atibaia. Vai lá, vai no triplex, começa a pagar uma conta, ajudar em alguma despesa, afinal de contas eu passo 3, 4 dias aqui. Opa, pera aí. Tá casado e nem sabia, né? Tá em união estável, não sabe. Porque o intuito do casamento e tanto da união estável, para caracterizar ela, é uma união duradoura, pública, e com fins de constituir família. Certo. E não necessariamente a família tem que ter filhos. Né? Então você pode ter uma união estável, achando que está protegido por não ter filhos, mas não é bem assim. Claro. Né? Família não necessariamente tem filhos. É verdade, né? A família é a relação, né, amorosa que exatamente. Posteriormente, né, passa E as pessoas podem optar em não ter filhos também, né? Exatamente. Edinho, tá tudo certo aí, meu irmãozinho? Tudo ok. Quer fazer uma pergunta para o Dr. Gerry? Tudo tranquilo. Não, estava aqui fazendo as observações, né, no transcorrer do assunto, e a gente percebe ou faz uma observação
que o que falta realmente para a nossa população hoje é carecer desses conhecimentos, né? De buscar, sempre estar buscando esses conhecimentos para que em determinado momento possa entender realmente o seu grau de direitos. Como nós podemos julgar a sociedade em relação a esse conhecimento hoje, em relação a uma década, 20 anos, a questão assim, o que a gente pode julgar, como é que está o avançar dessa sociedade hoje nesse entendimento? Eu acho que o que a gente percebe é que as pessoas estão muito mais antenadas em seus direitos. O direito ele não é apenas uma forma de quem trabalha com ele ganhar dinheiro, se sustentar, ou então restrito a quem trabalha na área, né? O direito ele tem que ser uma forma da sociedade se proteger também, né? Ela tem que conhecer seus direitos. E hoje o que a gente percebe é que as pessoas estão buscando muito mais conhecimento, e isso é bom, né? E é bom que as pessoas se deem conta disso. E é claro que uma ajuda profissional sempre é muito bem-vinda, né? Mas que as pessoas têm que ter um conhecimento prévio daquilo lá que estão vivendo e vivenciando, isso não temos dúvida nenhuma, né? A questão da alienação parental eu acho bem interessante também, a guarda compartilhada, como o direito se adequa, né? Esse problema é um problema antigo, nós vamos comentar isso em instantes, né? Mas ele já está, vamos dizer assim, regulamentado pela lei, já há uma jurisprudência, vamos dizer, nesse sentido. Sim, a questão da guarda, tanto a questão da guarda quanto da própria alienação parental, existe o Código Civil, existe o próprio ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, que regula essas situações, né? Não sei se tu quer comentar agora. Não, eu acho que nós vamos chamar um intervalo para falar sobre isso, né? É só para pontuarmos, e antes disso vamos chamar a matéria do governador Eduardo Leite, esteve ontem acompanhando a nossa reunião almoço da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, e na coletiva nós acompanhamos também um trecho. Ele fala sobre o aeroporto regional, fala sobre a RS 122, que diz que já autorizou a duplicação e já está aí trabalhando nisso, fala sobre o salário dos professores e fala sobre a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos uma reunião bastante produtiva nessa semana. Nossa equipe técnica, junto com a equipe do governo municipal de Caxias, estiveram na Secretaria da Aviação Civil em Brasília para coordenarmos todos os esforços. Então, em princípio, continuam as desapropriações sob a responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Estamos observando as outras obrigações acessórias. Em princípio, mantém-se o projeto sendo conduzido pelo município, né, junto com a Secretaria da Aviação Civil. O importante há entendimento entre a Prefeitura e o Governo do Estado, sem jogarmos responsabilidades de parte a parte, um no colo do outro, mas sim coordenando esforços. O que for necessário ao Estado fazer, será feito. Se necessário com aporte de recursos, serão feitos aportes de recursos. É um projeto estratégico para a região, é um projeto fundamental para Caxias do Sul e para a Serra Gaúcha, e estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado. Afinal, estamos falando do maior polo industrial do interior do Estado. Se a apropriação estará no município, como que o Estado pode contribuir? Não faltará outra forma de participação do Estado. Por exemplo, os acessos, né, os investimentos para que possamos ter do aeroporto acesso a Caxias e também o acesso a Gramado e Canela. O investimento da Secretaria da Aviação Civil não esgota toda a necessidade do terminal. O terminal fica pronto, a pista pronta com os investimentos, mas tem todo o equipamento acessório que precisa ser conduzido. E mais do que isso, tem uma participação na elaboração depois do formato de operação do aeroporto. Se ele vai ser concedido à iniciativa privada, que é o que nós entendemos o mais adequado, fazer uma concessão ao setor privado, que gere melhor, com mais eficiência e tirando os custos do Estado, e talvez o Estado e do município, talvez o Estado possa coordenar, inclusive acoplando a concessão deste aeroporto a outros aeroportos regionais, que nós estamos fazendo a modelagem. Então, importante estamos andando lado a lado, não há disputa entre Estado e município, pelo contrário, há sinergia e disposição para que a gente faça esse aeroporto sair do papel. Governador, o senhor comentou em relação a um pacote, um projeto de reestruturação da reforma tributária e também do pagamento dos salários dos servidores em dia. Quando isso vai acontecer? A reforma tributária do Estado deve ir para a Assembleia ainda no primeiro semestre deste ano. Então nós estamos agora virado esse capítulo da reforma na estrutura das carreiras e do serviço público. Nós estamos
alinhando, ultimando os nossos pré-projetos. A Secretaria da Fazenda deve me apresentar isso até o início de março, o esboço da nossa reforma da estrutura tributária do Estado, e aí vamos dar a largada às tratativas políticas, a estratégia para o encaminhamento, não política não apenas com a Assembleia, mas com a própria sociedade, com entidades. Vamos construir esse caminho. Então nós temos a expectativa de que no primeiro semestre deste ano a gente dê curso à reforma na estrutura tributária, no sistema tributário do Estado do Rio Grande do Sul, que engloba ICMS, IPVA, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, todas as taxas e todas as fontes de receita do Estado sendo revisadas na sua estrutura e na forma e nas suas alíquotas perante a população, com foco na redução da carga tributária. Isso é importante dizer, porque o foco é competitividade. A colocação dos salários em dia depende da geração de receitas extraordinárias para o Estado. Nós precisamos gerar R$1,5 bilhão de reais, o valor de uma folha suficiente para que nós possamos livrarmos da demanda mensal que nós temos com as nossas receitas, o pagamento de passivos que herdamos, e assim possamos então reencaixar o chamado fluxo de caixa e voltemos a pagar os salários dos servidores em dia. Nós estamos otimistas com operações que estamos articulando para isso. Uma delas é das privatizações. As privatizações devem acontecer no segundo semestre, mas se nós conseguirmos, e estamos trabalhando para isso, que haja a alteração da legislação do regime de recuperação fiscal, que viabiliza a assinatura por parte do Rio Grande do Sul da adesão ao regime, nós podemos fazer operações de crédito de antecipação dessas receitas, entre outras fontes de recursos que nós estamos analisando suficientes para colocar o salário dos servidores em dia. As reformas nunca foram faladas, as que nós aprovamos, como aquelas que iriam permitir colocar os salários em dia. Elas sempre foram, de forma muito transparente, colocadas como o que vai permitir ao Estado, uma vez que ele volte a pagar em dia, não voltar a atrasar, porque as despesas não crescerão mais acima do crescimento das nossas receitas. Sobre concessões, como a RS 122, eu não admito, não entendo que o Estado possa se resignar em ver a principal ligação que tem no Estado, que é a região metropolitana, a nossa Serra Gaúcha, a Caxias do Sul, polo industrial, metal mecânico que é, sem ser integralmente duplicado. Por isso já determinei a EGR que faça a elaboração do projeto para a duplicação do trecho que é de pista simples, para que nós possamos, na concessão que está sendo modelada, já contratamos o BNDES, e a 122 é prioridade, já oferecer o projeto ao futuro concessionário, já feito para que ele possa, o mais rápido possível, fazer esse investimento. Nós entendemos que se justifica, que é importante e que vai ser absoluta prioridade viabilizarmos a partir da concessão ao setor privado a duplicação da RS 122. Andar de moto é econômico, ágil, prazeroso, mas você precisa estar em dia com todas as revisões e a segurança que precisa, porque sua integridade vale muito. Faça a revisão constante na sua moto com qualidade e eficiência na Clínica da Moto. Na Clínica da Moto você encontra revisões, pintura, troca de óleo, troca de aros e raios. A Clínica da Moto é mecânica multimarcas. Estamos na Avenida Salgado Filho, 2766, no bairro Salgado Filho. Fone 3041-7699. Clínica da Moto, o melhor tratamento para a sua moto. O seu carro é praticamente sua segunda casa, então entregue em mãos de confiança. Venha para Edgar Detail Estúdio Automotivo. Detalhamento completo, higienização de interiores, hidratação, impermeabilização de bancos de couro, polimento técnico, recuperação de amassados, revestimento protetor de vidros, vitrificação de pintura. Edgar Detail Estúdio Automotivo. Estamos na Rua Jardelino Ramos 1591, bairro Presidente Vargas. Fone 3229-4528. Acesse a nossa página no Face. Edgar Detail Estúdio Automotivo. Excelência e amor pelo trabalho são as nossas marcas de confiança. Está precisando de um escritório de contabilidade com tradição e confiança? Entre em contato com Contabilidade Inês Morandi.
Trabalhamos com abertura de empresas, declaração de imposto de renda física e jurídica, acessórios contábil, fiscal e trabalhista, contratos de locação, contratos de compra e venda, procurações. Estamos na Rua Marquês do Herval 1425, sala 201, Centro, Caxias do Sul. Fone 32 23 28 80. Acesse a nossa página no Face. Contabilidade Inês Morandi. Assuntos sérios precisam de confiança. Venha fazer rancho para o seu pet na Agrícola Juriti. Na Agrícola Juriti você encontra variados tipos de rações, remédios, antipragas, brinquedos, fácil acesso. Curta nossa página no Facebook. Agrícola Juriti. Estamos na Rua Sinimbu 2440. Fone 3204-1295, bairro São Pelegrino. Agrícola Juriti. Rações, mimos e acessórios pet. Venha nos visitar. Mimos e acessórios pet. Venha nos visitar. Voltamos a apresentar o Sabe Caxias by Bitcom aqui pela sua Bitcom TV e pelas redes sociais e também pela da Bitcom, que você encontra aí, né, nos nossos links. Sabe Caxias também, @Sabe Caxias transmitindo esta live, e você encontra também informações sabecaxias.com.br, esta parceria que deu certo. Estamos trazendo assuntos do seu interesse. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, tem que fechar os olhos para lembrar da de 2020. Parabéns aí a Ser Caxias, que brigou ontem com o Botafogo, lutou e não venceu, porque aí é um outro debate para o pessoal do esporte. Parabéns mais uma vez a Bitcom pela transmissão do esporte, que foi um show de informações ontem. Parabéns ao Cleberson Portela e toda a equipe aí do esporte da Bitcom. Tem muito mais para você este ano aí, tá bem? Nós estamos falando sobre alienação parental também, com o doutor e outros assuntos do direito civil, Jerry Bruneto, advogado, especializado em direito civil. Edinho, poupaste a tua pergunta antes, mas no intervalo aqui, né, falamos sobre alienação parental, falamos sobre a questão homoafetiva, né, isso, né? Queres complementar? Não, estávamos fazendo perguntas, né, sobre as mudanças e os formatos e a forma que isso é encarado pela sociedade hoje, né? Porque nós temos hoje um grupo de uma faixa etária de pessoas de uma certa idade que ainda estão presas aos valores anteriores. Mas nós vemos que há nesse entremeio uma faixa etária de idade, né? Um exemplo, os filhos desse período que a lei já faz um entendimento sobre as regras, né, do divórcio, e nós temos agora uma outra sociedade que está vindo, um outro grupo social que está vindo, que está vendo essa união homoafetiva. Ainda nós estamos em fase de uma transgressão, né, cultural, para poder compreender tudo isso. Uma outra fase, né, transição, isso. E outra fase já está chegando, mas a gente vê ainda que há um grande choque, uma grande ruptura que ainda tem que ser buscada dirimir tudo isso, e acho que a justiça também busca, né, migrar e compreender e trazer mais um fator equânime, né, para todos esses ambos pontos, né? Sim. Não há sombra de dúvida de que a sociedade está mudando. E ela muda rapidamente, né? Hoje a nossa sociedade muda de ano para ano, de dia para dia, né? As informações são muito mais completas, são muito mais presentes, são muito mais... Elas chegam muito mais rápido até nós, né? Tipo, nós não precisamos mais esperar um jornal nos informar o que aconteceu no dia anterior, que nós já estamos sabendo que o avião caiu agora. Exatamente. Né? E essa questão da união homoafetiva, ela vai muito além de questões religiosas, né, de dogmas, de religiosidade e de costumes, da pauta de costumes. Né? Eu não sei se é um politicamente correto o casamento gay, né? Vamos, né? Que na verdade não há casamento homoafetivo, né? O que há é uma equiparação, união estável do casal heterossexual. Não está legalizado ainda. Está judicializado, já é totalmente possível, né? Sim. Só que por decisão do STF de 2015, né? E já tem divórcios nesse sentido? Deve ter, não que tenha chegado para nós ainda, né? Vai surgir. Mas vai surgir, vai começar a surgir. Na verdade, o que acontece é que, você a legislar parte do Congresso, mas e quando o Congresso não legisla e tem uma série de situações sociais que tem que ser encaradas, como é que isso funciona? Aí critica-se a judicialização de todos os assuntos, mas ao mesmo tempo o Congresso não
toma Sim, não rédea anda, disso. né? E como é que nós vamos dirimir certos conflitos? Porque a Constituição brasileira... Fica na mão do advogado ou do juiz de instância. Ou Aí de uma vai lá- decisão do STF, né? E aí critica-se que complicado. tudo é judicializado, né? Mas exemplo assim que vê, Miguel, é que muitas vezes ainda não formatou o seu entendimento legislativo para que possa, né, subir e muitas vezes Sim. chegar ao judiciário para se transformar em questão de... Aí vira uma brecha. E muitas vezes tem que se buscar outras formas de entender e até as conciliações, né? E quem preenche essa brecha é justamente o judiciário. É que nem tu falavas no intervalo, Jerry, que, por exemplo, um casal homoafetivo, né, 2 homens ou 2 mulheres, né, que se casaram, quando um deles fica viúvo, por exemplo, não tem direito nem à pensão. Sim. Né, É porque e é um casamento. Sim, né? a nossa Constituição, né, tanto a Constituição quanto o Código Civil, ele prevê que entidade familiar é a união entre homem e mulher. O que o STF entende? Que muito embora haja esses vocábulos homem e mulher como entidade familiar, não se exclui, nem a Constituição nem o Código Civil excluíram a união homoafetiva. Sim. Né? Ele não disse só a união entre homem e mulher, Sim, né? claro. Só a união heteroafetiva. Não, a homoafetiva também pode Nesse caso pode isso ser que regula esse tipo de constituída a relação. família. É essa garantia constitucional que está... Não há uma especificidade ainda, olha, esse casamento entre 2 homens, né, terá determinada questão, porque então aí vai ficar pendente de algumas outras, né? Sim, Isso sim. na verdade é uma nuance jurídica. Sim, né? é que nós temos por um lado uma questão de costumes, Quer dizer, né? Uma questão religiosa Sim. e uma questão de vocábulo jurídico, né? E por outro lado nós temos princípios como a isonomia, né? Que todos têm que ser tratados Com como a lei. direitos iguais. Como heterossexual, tem que ser tratado da mesma forma com homossexual, sim. né? Que alguém Sim. que tem uma relação homoafetiva. Somos todos humanos, Somos iguais todos perante a lei. iguais perante a lei. Ao mesmo tempo, nós temos o princípio da razoabilidade também, né? E o princípio da dignidade da pessoa humana. Certo. O que mais prepondera nas relações humanas, né? Na minha opinião, o princípio da isonomia, da Sim. dignidade Claro. do ser humano, eles são muito Dependente da opção importantes. sexual, né? E o que acontece, o STF tomou uma decisão na qual essas pessoas que estavam tanto à margem da lei, hoje podem constituir uma união com quem melhor lhe aprouver, Certo. com quem melhor se achar mais apto, Inclusive estiver adotar gostando, filhos, né? amando, pode adotar. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece a união homoafetiva como sendo uma entidade familiar, você dá acesso a essas pessoas a uma separação onde você vai ter a comunhão de bens, Sim. onde a pessoa vai ter acesso à pensão alimentícia, Claro. onde a pessoa, no caso de uma separação, né? Onde a pessoa vai ter acesso a benefícios do INSS em caso da morte do seu companheiro, vai ter, pode ser dependente em plano de saúde, Sim. dependente em R, então pode reaver gastos com médico, com dentistas, Exato, né? exato. No imposto de renda, não quer dizer, no imposto de renda, Aham. exatamente, né? Pode ser dependente no plano de saúde. Claro. Né? São pessoas que É antes... importante organizar isso de uma maneira que fique clara e Exato, que dê um benefício para a sociedade. e vamos- Porque tanta criança no mundo pelas ruas, né? Qual é o problema de um casal homoafetivo adotar uma criança e criar com amor, né? e vamos supor que um casal ele passa a vida inteira juntos, né? Lá para uma certa idade, um dos cônjuges vem a falecer, né? Um dos companheiros vem a falecer. E eles constituíram um patrimônio juntos. De comum, Sim. um patrimônio em comum. Como é que vai ficar isso aí se nós não tivermos essa entidade familiar reconhecida? Esse problema é no Brasil, né? Nos outros No Brasil, países, nos no Estados Brasil. Unidos, Inglaterra, já é diferente, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação, né? E na Europa eles são muito mais libertários do que nós quanto a essas questões. Mas tem diferença no cada... Ainda há diferença. Na França, Inglaterra, tem algumas diferenças, né? No direito romano ainda sobre isso, né? Não estou avançando demais nisso, porque é uma questão que nós vamos voltar, né? Não sei, estou te perguntando. Na Europa eles são mais libertários, em termos de costume. Agora, se tu me perguntar quais são os países que hoje são, eu não sei dizer exatamente, mas quais são os países efetivamente que hoje não sei dizer exatamente. A França normalmente tem essa tendência a ser mais livre nessa questão, né? Sim, a França geralmente sim. E libertários não é libertinos, né? Há uma não, diferença verbal
São Paulo. Libertários é quem prega a liberdade de costumes, né? Exatamente. São várias nuances, várias ideologias, né? Você pode ser libertário e liberal na economia, libertário nos costumes, pode ser conservador nos costumes e liberal na economia. Exato. Ou você pode ser estatista também, né? Estatizante, estatizar tudo. O Elton John, que é casado com um homem, né? Ele é cavaleiro e os ingleses são conservadores. Sim. Então, quer dizer, ele é um respeito, né? Sim, exatamente. Ele é exatamente. Mas Elton John, né? O principal, acho que é você respeitar as pessoas. Tem que alienação ter um respeito. parental. Alienação parental, pois é. Podemos falar um pouquinho da guarda antes, né? Que daí a gente pode entrar nesse tema que é um pouco mais interessante, que daí dá um gancho ali, né? Porque a guarda ela pode ser unilateral como ela pode ser compartilhada, né? Qual que é a regra? A partir de 2014 vem sendo a guarda compartilhada. O nosso Tribunal de Justiça, inclusive, entende que ela é mais benéfica ao desenvolvimento da criança, porque nós sempre temos que ter em mente o que é benéfico para o filho, não o que é benéfico para o casal. Né? Porque aí entra as questões da paixão, da vingança, das pessoas que usam, né? E aí que entra a alienação parental. Isso. Porque a guarda compartilhada, ambos, o casal, não existe mais uma relação mulher, existe uma relação pai e mãe com filho. Sim. Essa relação nunca termina. A relação amorosa já não existe mais, né? Mas a relação com o filho vai existir sempre. É uma sociedade ali, né? É uma sociedade, né? A guarda compartilhada, ambos vão ter essa possibilidade de tomar os rumos da vida do filho. Qual escola que vai estudar? Né? Vai estudar numa escola estadual, municipal, vai estudar numa escola particular, qual escola? Né? Tem que ser tudo de comum acordo, né? Plano de saúde, qual curso vai fazer? Vai fazer curso de violão, vai fazer curso de línguas. Nós não temos dinheiro para botar nos dois. Qual que vai fazer? Vamos botar em tal. Então tá ok, ele prefere tal, vamos fazer tal. Mas isso tudo quando... o que se torna muito... Desculpe, pode continuar. Não, isso quando o casal tem diálogo e consegue estabelecer uma boa convivência. Antes, né? Exatamente. Por quê? Porque o tribunal entende que muitas vezes, quando o casal não tem diálogo e não tem essa liberdade de chegar a um comum acordo e um consenso de forma pacífica para a criança, principalmente, a guarda compartilhada acaba não sendo benéfica. E aí você tem que ir por ordem judicial, acaba sendo estabelecida uma guarda unilateral em que uma pessoa vai ter uma residência fixa, assim como a guarda compartilhada também, né? Sim. Mas o convívio ele tem que ser mais próximo com ambos. Na guarda unilateral, a decisão passa, geralmente é muito mais de um dos pais, né? De quem detém a guarda. Normalmente a mãe, porque o vínculo é muito maior, né? Mas o que a gente vê lá, muitos casos em que a mãe não tem prioridade nenhuma com o filho e a guarda fica com o pai, mas o índice de guarda unilateral com o pai é em torno de 13% no Brasil. 87% a 90% das guardas são com a mãe. Exatamente. Muitas vezes a mãe quer a guarda para machucar, para se vingar normalmente, né? Não estou dizendo até por causa disso. E acontece também do pai se afastar. Também, né? E o contrário também. Aí ficam se arrastando no tribunal e o filho vai ficando por aí, né? Exatamente. E também para o pai muitas vezes se afasta, né? Acaba perdendo. Exatamente. E aí entra a questão da alienação parental, né? E aí, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Tem a questão da alienação parental e tem a questão do abandono afetivo. Né? O pai que é crime. Então tem que responder. Crime, né? Responde, crimes, né? sim. Inclusive, isso ocorre muito. Nós não temos noção do quanto. Né? Mas tem pais, não apenas pai, mas pai e mãe, que muitas vezes acham que você pagando a pensão está mais do que satisfeito sua parte. Não é assim. O filho ou a filha, ele precisa de carinho, ele precisa de educação, tanto que quem não tem a guarda unilateral tem o dever e o direito de fiscalizar, de pedir contas, de fiscalizar como que a mãe ou o pai que está com a guarda unilateral está gerindo a educação e o desenvolvimento do filho. Porque isso pode mudar ao longo do tempo, né? Sim. Se a pessoa que tem a guarda usa o poder erradamente, né? Não foi isso pode ser mudado. Pode ser mudado por intermédio de decisão judicial. Menos briga jurídica para as crianças, melhor, né? Melhor. Porque a gente vê que os traumas que a discussão jurídica e que a própria alienação parental traz são muito sérios no desenvolvimento da criança. A alienação parental... Desculpa, eu te interrompo. Mas não, pode, por favor. Não, fica à vontade, pode desenvolver. A alienação parental, ela é o quê? Assim, vamos especificar. É você
Você fala mal, você desvincular aquela relação. A alienação parental ela é um processo de manipulação psíquica, né? De manipulação psicológica em que a criança passa a ter um medo, ela passa a ter um desrespeito, ela passa a ter uma hostilidade para com o outro pai ou mãe, né? Ou para com membro da família, paterno ou materna, de forma injustificada. Né? E o que leva... São mentiras ditas, né? Exatamente. O que leva a ocorrer uma alienação parental? Desqualificar o genitor, falar mal do genitor, né? Dizer, olha, ele não presta. Genitor ou genitora, né? Depende com quem está a guarda sempre. O homem também. Falar mal, né? Dizer, olha, não presta. Enfim... Desconstituir o caráter da pessoa. Exatamente, desconstruir o caráter da pessoa. Criar empecilhos para visita, para o convívio. Né? Hoje é meu dia de pegar, mas eu estou saindo com ele, vou estar Não. Isso, o direito de visita da outra pessoa, quando regulado, tem que ser respeitado também, senão é alienação parental. Omitir informações da criança. Né? Olha, quebrou a perna, ele caiu, ele se machucou, ele está doente, está com sarampo, enfim, uma série de situações. Você omite informações da criança. Isso é alienação parental. Não permitir ligações fora de horário também. Também, você cortar relações do pai ou da mãe para com o filho, sim, isso caracteriza. Imputar crime, né? Dizer, teu pai ou tua mãe, teu pai me batia, né? Me agredia, me violentava, isso também caracteriza alienação parental. Desconstituir a autoridade do outro, por exemplo... A mãe botou o filho de castigo porque ele desobedeceu, porque ele fez uma série de coisas, né? E aí leva para o pai, ele desobedeceu, ele está de castigo, por favor, não dá a televisão para ele, está de castigo e eu proibi ele. Aí chega em casa, pode assistir, não tem problema não. Tua mãe que é ruim, aí já está cometendo 2 atos em que caracteriza a alienação. Né? É muito difícil. E muitas vezes ainda complemento dizendo assim, aqui manda eu, né? Ela quer vir da ordem aqui mando eu, e aí prejudica mais. Às vezes está magoado, né? Por causa o homem é muito pior do que a mulher quando não quer terminar um casamento, que se sente abandonado, então ele é muito pior, né? Ele é muito mais infantil nesse sentido. E aí acabam utilizando a criança, acabam utilizando o filho para atingir o antigo parceiro. Entram avós nessa relação de alienação parental, assim, no caso da ausência de um pai, né? A guarda, entra, né? Por exemplo, o pai morreu, a avó tem a guarda, ou um avô e um avô. Eu já estou aqui filosofando, né? Por exemplo, assim, um avô pode ter a guarda compartilhada com a mãe, por exemplo. É uma questão interessante. Sim, há casos em que nem pai nem mãe tem condições de ter a guarda do filho. Vai para né? É o juiz que determina. E aí vai para os avós. Os avós podem entrar com pedido de guarda também, né? Sim. Assim como, da mesma forma que os avós podem entrar com pedido de guarda, os avós também podem ser acionados judicialmente caso o ex-companheiro ou o outro genitor da criança não pague pensão também. Né? Então, os avós também têm uma importância muito grande nessa relação. E você coibir ou você proibir o contato da criança com os avós também gera alienação parental. Sim. Né, para tu ver a importância que tem avós e outros parentes nessa relação toda. São muitas questões, né? Nem falamos de herança, nem falamos de outras coisas, né? O tempo voa, nem chamei o intervalo porque o assunto está muito bom, é 11h52. O que nós podemos, assim, para encerrar, Jerry? Pode dar o endereço também do escritório lá, se alguém precisar de alguma consulta, alguma informação, né? Se quiseres. Né? Jerry Bruneto, advogado especializado em direito civil, né? Nós vamos voltar com ele em outros programas, nós vamos chamar o clipe daqui a pouquinho e já encerrando o programa, que nós podemos, assim, para costurar esses pontos, né? São apenas pontos, né? O tempo é muito rápido, né, Jerry? Sim. Eu acho que, primeira coisa, numa família, as pessoas o elo mais frágil e mais importante é o filho, né? Primeiro que ambos os cônjuges, os cônjuges, ele tem que ter um relacionamento muito franco, tem que ter diálogo, tem que ter uma série de questões que trazem uma convivência pacífica, mas quando há filhos, há crianças, esse é o elo mais fraco e esse é o elo que tem que ser preservado acima de tudo. Então,
elas têm que ter, acho que ambos os pais têm que ter muita consciência daquilo que fazem para com o filho e fazem para com o outro, porque isso reflete em uma série de questões na própria mentalidade, na própria psique do filho, né? Nós temos o escritório de advocacia ali na Rua Bento Gonçalves, 2437, sala 802, né? Nós trabalhamos com diversos ramos do direito, né? Direito civil, nós temos advogados profissionais aptos a atender qualquer demanda, inclusive na área tributária, empresarial, trabalhista, né? Vamos falar sobre isso no próximo programa também. Com certeza, agradeço o Miguel, agradeço o Edinho, agradeço os telespectadores ali, né? Pela confiança e por esse momento. Que bom, foi um grande prazer também, né? Assuntos rápidos, importantes para a sociedade, mas que voltaremos com eles com certeza. Sabe Caxias fica por aqui, acompanhem o clipe da banda Mandrake, que vem fazendo um funk soul e muito legal aqui em Caxias do Sul, né? Os amigos, né? O Thiago Giovanella, o Alexandre Donai, essa galera toda. Esse clipe foi gravado na Subdiscos, lá pelo China, né? E é um som muito bom, viu? A galera tá fazendo sucesso aí. Tá no ponto. A gente volta amanhã com mais um assunto de seu interesse. Sabe Caxias by Bitcoin fica por aqui. Valeu, obrigado, Edinho. Abração, até amanhã. Valeu, até amanhã.
Ettore segue o Instagram de Filipa, que fala pelo WhatsApp com a filha Jaque, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bitcom, muitos perfis de público, um só propósito há 25 anos: conectar pessoas. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.